Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje o negócio vai ser sério, entendeu? Que nós vamos aonde nenhum humano jamais esteve. Ou já esteve, né? Só que nós vamos revisitar lá e te explicar como que foi fundada a NASA, né? Você sempre teve curiosidade, você sempre vê nos noticiários, tá chegando, né? Já foi na Lua, tá chegando em Marte. Será que a gente vai colonizar outros planetas? Pois é, vou te contar a história do início pra gente entender como é que a NASA é hoje. Mas antes de você entender como é que ela tá hoje, poderosa, cheia de equipamento e tal, nem sempre foi assim, né? O negócio foi bem capinguinho um dia, né? Não começou na garagem lá nos Estados Unidos, mas também não era aquela coisa toda. Mas então é bom a gente descobrir como é que começou a NASA. Então, vambora. Vamos primeiro lá para os Estados Unidos, né? Porque em 1915 foi fundado um órgão que chamava NACA, né? Que é N-A-C-A, que era como se fosse um órgão que fazia a gestão da aeronáutica dos Estados Unidos, mas é mais a parte de guerra, entendeu? Inclusive foi um órgão que evoluiu muito com a Segunda Guerra Mundial. Ele tratava de todas essas questões aéreas, aviões, né? Estratégia dos Estados Unidos. E o NACA significa National Advisory Committee for Aeronautics, entendeu? Porque é o comitê lá que faz a gestão da aeronáutica dos Estados Unidos. Pois é, né? Só que chega 1957, 1958 e eles começam com uma preocupação. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética começou a planejar como é que eles iam pro espaço. Eles queriam dizer, a gente quer jogar um homem na Lua, entendeu? Quer colocar uns animais aí pra gente testar o que tem lá fora. E os Estados Unidos, como não queriam ficar pra trás, ficaram meio preocupados com isso. Só que o que acontece? A União Soviética lança o Sputnik, que é um satélite que eles montaram, que é muito famoso, né? Todo mundo conhece a história do Sputnik. No espaço, e os Estados Unidos ficaram assim, ih, rapaz, nossa, e jogaram lá o satélite, né? A gente podia fazer um satélite também. Não, a gente podia fazer sim. Só que depois que eles viram o lançamento do Sputnik, eles perceberam que eles estavam um pouquinho atrás na história, né? E o que eles fizeram? Em 12 de janeiro de 58, eles formaram um comitê, né? Que é como se fosse uma reunião do clubinho. E nessa reunião tinha um velho conhecido deles, né? Que era o Wernher von Braun. Se você viu uns episódios pra trás, você deve saber que o Wernher von Braun foi um cara que trouxe muitos avanços tecnológicos para os Estados Unidos, né? E principalmente por causa da guerra, porque ele era um dos caras que montou aqueles foguetes V1 e V2, né? Que eram as armas nazistas que o pessoal usava para fazer uns foguetes que, né, superavam a velocidade do som. Então, como eles tinham trago esse cara para os Estados Unidos com uma operação que chamava Paperclip, que era uma operação que falava assim, ó, gente, vocês podem vir aqui para os Estados Unidos trabalhar com a gente, entendeu? Mas por baixo dos panos, vocês não podem saber que ninguém apareceu, né? Nada aconteceu e nada aqui sumiu. E aí conversaram bastante, começaram a planejar algumas coisas, né? Em 31 de janeiro de 1958, os Estados Unidos pôs em órbita o primeiro satélite deles, né, que foi levado pela Explorer 1. 5, 4, 3, 2, 1, by command, sync command. Eles viram que o negócio deu certo, que tava lá bonita aquele satélite no espaço, falaram assim, agora, velho, você vai ter que trabalhar com a gente aqui, entendeu? A gente vai pegar a sua agência, nós vamos juntar, fazer uma macega assim, ó, uma maçaroca bonita, e vamos transformar o NACA na NASA. Parece que mudou muita coisa, mas eles só mudaram o C de NACA pra S de NASA, entendeu? Porque ao invés de Committee ia ser Space. E a gente pode entender que a NASA é como se fosse uma organização para fazer avanços tecnológicos não relacionados ao exército, entendeu? Até tem aquelas coisas de exército e tal, mas era mais para exploração do espaço. Então foi assim que em 28 de julho de 1958, o presidente dos Estados Unidos na época, que era o Dwight Eisenhower, assinou o papelinho lá, dando origem à NASA, né, substituindo pela antiga NACA. E no início dos trabalhos da NASA foi em 1º de outubro daquele mesmo ano, de 1958. Mas aí que começou de fato aquela corrida espacial, né? Porque a corrida espacial queria saber quem que era o país mais poderoso. Por quê? Não é nem poderoso no sentido de arma. Porque como tava na Guerra Fria, que você deve saber que é aquele período que o pessoal ficava assim, ó, eu vou te bater, não, eu que vou te bater. E o pessoal ficava mais trocando ameaça do que fazendo alguma coisa de fato. Os países começaram a pensar assim, eu acho que quem dominar o espaço primeiro vai ser o país mais poderoso, vai ser, né? Vai ficar na mídia e tal, vai ficar de bem com todo mundo. Então, os Estados Unidos queriam que fosse ele. Só
Só que enquanto os Estados Unidos estavam fazendo um estudo lá, estavam pensando assim, como é que a gente coloca um macaco dentro da cápsula para mandar para o espaço, né? A União Soviética já tinha mandado a Laika e agora estava mandando o primeiro homem para o espaço, que era o Yuri Gagarin. Você já ouviu falar nesse carinha aí? Pois é, ele teve muita importância na história. Só que aí pensa na situação, né? O seu país está perdendo de lavada. E os Estados Unidos, você conhece como é que é, né? Orgulhoso, cheio de não sei o que, nacionalismo. Foi aí vendo que a NASA estava perdendo terreno para a União Soviética. O presidente John F. Kennedy fez um negócio que eu não faria, assim, pessoalmente, né? O presidente John F. Kennedy fez um discurso aberto falando que ia pousar um homem americano na Lua até o final da década, né? Aí todo mundo... Ai, meu Deus do céu. Mas pra que promete os negócios desses, né? Nem falou com ninguém. Fica dando essas promoção de graça aí. Ah, não. Choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. E foi ruim porque ele prometeu isso e deixou todo mundo, né, piscando, mas também foi bom porque deu um incentivo pro pessoal. E aí que a corrida espacial começou de vez. Daí foi que a NASA começou alguns programas. Por exemplo, de 1959 até 1963, a NASA criou o programa Mercury, né, que foram 6 missões lançadas. Primeiro eles começaram fazendo teste com os macacos, né, colocando eles em órbita. Tadinho dos macacos, né, não tem nada a ver com um negócio ou outro, vai pôr eles no espaço. Mas depois, com o projeto Mercury, eles começaram a lançar os próprios astronautas, os primeiros astronautas. Só que em 1961, a NASA também criou um outro projeto, né, que era o projeto Gemini, que foi de 61 até 1966, e foram 12 missões. A ideia principal do projeto Gemini era como se fosse assentar o terreno para alguém pousar na Lua, entendeu? Então, com esse projeto, eles começaram a fazer sobrevoos na Lua, eles chegavam mais perto, filmavam a superfície, eles faziam uns estudos para que tudo isso fosse possível mais tarde. E foi com o projeto Gemini que os Estados Unidos não só alcançou a União Soviética, mas como superou as expectativas que eles teriam. E depois de muitos testes, né, teve inclusive acidentes horríveis, testando a propulsão dos foguetes, o que seria necessário para levar o homem para a Lua, né? Em 1969, o homem finalmente pousou na Lua com o projeto Apollo. A nave que pousou foi a Apollo 11, você lembra? One small step for man, one giant leap for mankind. Foi nessa missão que o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin pisaram lá, deixaram a marca, a bandeira, tudo, né? Escreveram assim, ó, fizeram a pichação na Lua. E uma curiosidade é que o Buzz Lightyear do Toy Story, você lembra dele? É baseado no Buzz Aldrin, por causa desse, que é uma referência, uma homenagem que eles fizeram. E quando o homem chegou na Lua, mais de 500 milhões de pessoas viram isso pela televisão ao vivo. Mas só que a gente contando a história da NASA, normalmente a coisa para por aí, né? Mas você tem que lembrar que tem muita coisa depois disso. Inclusive, o projeto Apollo foi até a Apollo 17, que levou os últimos seres humanos para a Lua em 1972. Então os humanos passearam bastante lá. Pois é, mas o homem vai lá e chega na Lua, né? Qual que é o legado que isso deixa e qual que são os próximos passos? O primeiro passo foi em 1973. Por quê? Em 1973, os Estados Unidos começaram a construção da primeira estação espacial. E com essa estação espacial, eles tinham como se fosse uma base que ia facilitar mais os projetos, por exemplo. Ver o que acontecia no espaço, como é que se comportavam os músculos, como é que é um estudo completo de tanto de animal, física e tudo que precisa. Mas só que como os Estados Unidos chegou na Lua, né, que era um projeto inclusive que o pessoal via com maus olhos, que eles falavam que estavam gastando um dinheiro público danado, pra nada, porque não ia chegar. Depois que eles chegam, eles olham pro outro horizonte, né? Porque se você chegou no seu objetivo, você sempre vai buscar outro. E muito tempo antes do homem chegar na Lua, a NASA já estava de outro lugar, né? Que era Marte. A partir de 1962, com o projeto Mariner, eles começaram a sobrevoar Marte para tirar algumas imagens. Mas não era só Marte que a NASA estava tentando alcançar, não, porque teve também o projeto Pioneer. E foram feitas 20 missões. Sabe qual era o objetivo desse projeto? Era sobrevoar Júpiter e Saturno, para descobrir o que tinha lá de fato. Mas em 1975, 2 missões também foram lançadas daqui, né? A primeira era o projeto Viking. Qual que era a ideia desse projeto? É uma sonda que ia pousar realmente em Marte para começar a tirar imagens, tirar amostras e descobrir mais sobre o planeta que eles só idealizavam, né? E nesse mesmo ano eles também lançaram o projeto Helios, que era um projeto para chegar mais perto do Sol, uma sonda solar. E em 1977 a NASA lançou um projeto muito interessante que eu acho que é o mais interessante da NASA até hoje, que é o projeto Voyager. O objetivo dessas 2 sondas Voyager, né, era explorar Júpiter e Saturno e ver os satélites naturais, explorar aquela área ali. Só que o negócio deu tão certo e as sondas eram tão
tão resistentes que elas começaram a chegar em Netuno e Urano. E em 2013 essa sonda até saiu do sistema solar. Muita coisa, né? E a expectativa do pessoal da NASA é que até 2020, né, no ano que vem, essas sondas continuem funcionando. E uma coisa interessante é que dentro dessas sondas tem um disco de ouro que leva algumas informações da Terra, tipo música, mensagem, né? Alguma coisa que possa talvez fazer contato com vidas extraterrestres, né? Olha só que coisa estranha, né? Imagina se o problema é se eles responderem. Aí que o negócio é difícil. Pois é, mas aí você tá pensando, né? Beleza, mas foi essa Voyager aí que fez todas essas imagens que a gente vê, né? Que eu sempre entro no G1 lá e tá assim, NASA descobre mais alguma coisa, veja as imagens. Não, isso aí foi o telescópio que eles construíram no espaço, que é o telescópio Hubble. O Hubble foi construído durante a década de 70, né? E depois ele foi lançado no espaço e a ideia é que ele tanto visse a luz visível, que é como se fosse a luz do Sol, a luz que a gente tá acostumado, a gente consegue ver, quanto a luz infravermelha. Então tirar fotos de outras coisas que talvez a gente não veja. Mas ele só foi lançado no espaço em 1990. E tem uma história interessante sobre o Hubble, que quando ele foi pro espaço, o pessoal não sabia muito o que estava acontecendo, mas a imagem dele estava meio borrada. Ninguém sabia se era algum defeito técnico, o que podia fazer, mas foi a primeira vez que a gente percebeu que um telescópio precisava de óculos. Que um dos engenheiros teve a ideia no banho de colocar como se fosse sabe aquele exame de vista que você vê assim, ó, que vai passando as lentes, você vê qual que fica melhor? Pois é, o sistema é o mesmo. Então eles construíram isso, mandaram para a base espacial e instalar isso no Hubble, e é por isso que ele é tão bom e tão potente que nem a gente tem hoje. Mas outra grande evolução vem em 1998. Por quê? Porque a NASA é a agência americana, né? Mas os outros países também têm as suas próprias agências que cuidam da exploração espacial. Então a Rússia, a Europa, o Canadá e o Japão construíram a Estação Espacial Internacional. Aí ela fica responsável por missões, né? Por pesquisa, por uma base, por um fim de semana, né? Com vista para o mar, só que o mar todo mesmo, assim, inteiro. E desde 2003 a NASA vem investindo num projeto novo, né? Que é o New Frontiers. A ideia desse projeto é mais descobrir o que a gente ainda não sabe, né? Explorar algumas coisas do sistema solar. Mas apesar de existirem várias outras agências, né? A NASA sempre está na vanguarda das pesquisas. Por exemplo, uma grande inovação que eles tiveram foi o ônibus espacial. Eles pensaram no seguinte, assim, ó. Se a gente faz um foguete, que nem o que a gente fez para a Lua, vai o foguete, ele perde as peças, né? E volta só aquela cápsula, assim, que ela entra na atmosfera da Terra e ela vai cair em algum lugar e a gente nunca mais pode aproveitar isso. Com o ônibus espacial, eles lançam esse ônibus e ele volta para a Terra planando, como se fosse um avião normal, aterrissando. E isso até permite que eles economizem um pouco de dinheiro, né? Porque eles não têm que fazer outro ônibus, só se acontecesse vários incidentes, como aconteceu com a nave Columbia, que não sei se você se lembra. Última missão do Columbia, o lançamento no dia 16 de janeiro. 16 dias depois, os últimos momentos da viagem. O controle em terra acorda os tripulantes com uma música escocesa em homenagem à astronauta Laurel Clark. Ela agradece. Estamos animados com a volta. E hoje em dia o principal foco da NASA com certeza é Marte, né? Várias missões são previstas para a gente chegar lá. Será que a gente vai chegar? Eu não sei, eu acho meio difícil, né? Mas pelo menos já descobriram recentemente que Marte tem água no estado sólido e talvez isso dê uma esperança, né? Para achar uns micro-organismos, uma coisa assim. Tem até uma curiosidade sobre isso, que em agosto de 2012 a sonda Curiosity, né, chegou em Marte. Mas teve um grupo de habitantes lá do Iêmen que falou que a NASA estava apropriando indevidamente do planeta Marte. Por quê? Segundo eles, Marte é uma herança dos antepassados deles, né? Porque a população deles veio de lá. Que coisa mais estranha, né? E, por exemplo, você viu esse vídeo, você quer trabalhar na NASA, sei lá, o seu sonho é ser astronauta. Tem algumas coisas também que você tem que fazer para você passar no teste. Um deles é que se você for um astronauta mesmo, você tem que passar 70 dias deitado, né? E a NASA deposita lá o seu salário de $9.000 só para você ficar deitado. Esse eu posso dizer que é o melhor emprego do mundo. E pra você que gosta de filme de espaço, que acha que é legal, o espaço sideral, cheio de coisa, né? Pra você entrar na NASA, eles te dão um kit com um DVD daquele filme Armagedon. Você lembra?
comando é todo seu. E um dos testes é você ver o filme e apontar todos os erros que tem nesse filme, porque esse filme ele destrói com todas as leis da física, tá? E são mais de 160 erros. Se você não acertar todos, você não passa com o teste na NASA. Isso é de verdade. Mas eu acho que o maior erro de todos é se você gostou desse vídeo e não se inscreveu nesse canal. Faz o seguinte, meu filho. Clica no botão ali, ó, inscreve, que sai um vídeo novo, você não vai perder. Depois vai ficar assim, tava perdido no espaço. Bom, vou ficando por aqui, mas na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.